Um oferecimento Bússola Idiomas. Uma das mais importantes, que é a regulamentação da inteligência artificial, né? Isso foi regulamentado. Para ser bem prático, o que vai acontecer é que todo conteúdo criado com inteligência artificial, ele deve ser mostrado, ele deve ser indicado à pessoa que está acessando aquele conteúdo. Ela deve saber que aquele conteúdo foi criado por inteligência artificial. Eu considero das 12 resoluções, essa é uma das mais importantes. E inovadora, né? Inovadora. E Bem-vindos, bem-vindas. Mais uma vez estamos aqui, mais uma edição do Pode Falar em Direito. Hoje nós estamos com o grato reencontro com nossos amigos Marcel e Ronaldo, e hoje com a companhia do professor Helder Medeiros, professor, contador público, especialista na contabilidade eleitoral. E dentro desse período que nós já estamos vivendo na política nacional, eu acho que é interessante para as pessoas poderem se informar melhor sobre como é que funciona o direito e a contabilidade eleitoral. Mestre Helder, por gentileza, se apresente, conte um pouco da sua história para que os nossos assistentes possam se integrar com a sua própria história de vida. Boa tarde a todos. Agradecer ao doutor Feliciano por nos receber aqui na casa dele, aos parceiros, doutor Ronaldo Conrado, doutor Marcel. E nós somos contadores. Hoje, coincidentemente, nós estamos fazendo 20 anos de formado. Sempre trabalhei na área de contabilidade pública e a partir de 2008 enveredei pela área da contabilidade eleitoral, a qual hoje nós somos especialistas, damos palestras, seminários, tanto para contadores como também para candidatos. E dentro do nosso hall de clientes, nós temos vários candidatos a prefeitos, vereadores no estado do Ceará, onde também já fomos responsáveis pela contabilidade de uma campanha a prefeito de Fortaleza. Ok. Mestre Ronaldo, por favor, mais uma vez, dirija-se ao nosso público. Muito obrigado, Feliciano, por mais uma vez nos receber aqui. Ser sempre bem receptivo, com a sua elegância, sua fineza. Agradeço demais. Agradeço ao doutor Marcel, ao amigo Helder, que veio aqui participar conosco, nosso parceiro. Feliciano, antes de doutor Marcel se apresentar, já vou entrando aqui num assunto, Sim, que é realmente um assunto que está em evidência, que são as eleições de 2024. E a gente teve algumas alterações, não alterações de lei, mas algumas resoluções esse início de ano, que já estão em vigor agora para essas eleições. No início do ano, acho que em fevereiro, março, houve um colegiado dos ministros do TSE, onde se foram discutidas vários temas, né? E dentre eles, 12 resoluções foram acordadas já para essa eleição. Essas resoluções, para deixar claro, elas não mudam a lei eleitoral, elas apenas regulamentam algumas, vamos dizer assim, um vácuo que tem no texto da lei. Então, eu vou citar aqui logo de cara, eu acho que uma das mais importantes, que é a regulamentação da inteligência artificial, né? Isso foi regulamentado. Para ser bem prático, o que vai acontecer é que todo conteúdo criado com inteligência artificial, ele deve ser mostrado, ele deve ser indicado à pessoa que está acessando aquele conteúdo. Ela deve saber que aquele conteúdo foi criado por inteligência artificial. Eu considero das 12 resoluções, essa é uma das mais importantes. E inovadora, né? Inovadora. E ainda no assunto de inteligência artificial, também tem a preocupação enorme do TSE, e eu acredito que eles vão bater bastante nisso, que são, assim, contra a divulgação dos chamados deepfakes,
né? Onde a pessoa pega a sua imagem, cria algo que você não falou, cria algo que você não fez, né? Então, eu acredito que isso, o TSE vai bater muito nessas eleições. Ok. E aí, mestre Marcel, bem-vindo novamente. Por favor, Obrigado fale mais com uma a gente. vez pelo convite. Agradecer aqui a hospitalidade, a recepção e as nossas conversas tão amistosas e engraçadas fora disso aqui. Ao meu colega não, meu amigo e sócio, que eu tenho a honra de participar todo dia, Dr. Ronaldo. E o Helder, que foi uma pessoa muito grata, que eu conheci esse ano, assim, um cara muito inteligente. Nós tivemos a honra de participar de um seminário que ele fez, assim, brilhante. Teve coisa que eu vi lá que eu não sabia nem que existia. Eu disse, vixe, isso aqui é bom porque a gente vai se aprimorando mais. É um cara muito inteligente que eu vou logo lhe dizer, a gente vai explorar muito aqui hoje. Estamos à disposição. E basicamente isso. E sobre essa questão é o que a gente estava conversando aqui em off, que eu estava até dizendo que essa eleição vai ser uma quebra de paradigmas, porque é a primeira eleição que a gente está vindo, depois de inteligência artificial, que a gente vai receber deepfake, vai receber não só fake news, mas também a quantidade de informações que vão vir aí para esse eleitor vai ser absurda. Ok. Marcel, me diz uma coisa. Como é que, assim, eu já vi ao longo da minha vida alguma interação multidisciplinar, como, por exemplo, a interação entre um advogado tributarista e um serviço de contabilidade. Como é que você vê assim, essa relação e a importância para esse período eleitoral, tanto para os partidos políticos quanto para os candidatos, inclusive para os contribuintes de campanha? Como é que você vê essa relação entre um advogado e um contador, exatamente no que concerne no processo eleitoral e no sistema de prestação de contas? A gente, no meio geral, os advogados, existe no direito trabalhista, né, existe uma divergência muito grande entre o direito e a contabilidade, entre o advogado e a contabilidade. E aí eu vejo uma ligação gigantesca e fundamental entre o advogado e o contador nas eleições. Não só para a questão do candidato em si, mas em questão da lisura do processo. Para que o candidato consiga se manter dentro dos padrões e não infringir lei eleitoral, nem lei eleitoral, tanto da questão jurídica quanto da questão contábil. É uma dobradinha que tem que haver. Eu vou até Bebeto e Romário, o contador e um bom advogado. Eu acho que os candidatos têm que ter um bom contador e um bom advogado. Um bom contador para saber quais são os limites, para determinar o que é que vai ser gasto, como vai ser gasto, da forma que vai ser gasto e orientando. E o advogado colocando aquilo dentro da lei, da legalidade, dentro do plano jurídico. Porque não adianta você ter... eu vejo muito que as pessoas têm bons contadores, mas não têm bons advogados. Eu vejo pessoas que têm bons advogados e não têm bons contadores. Eu vejo campanhas aqui, principalmente no interior, cidades muito judicializadas. Tudo é jurídico, tudo é ali no TRE, briga, não sei o quê, mas aí o cara esquece da contabilidade. Aí deixa, por muitas vezes, de prestar contas de um copo. Uhum. Que isso pode gerar... Certo. Em algumas situações, em cidades pequenas, a gente tem o que é o pior dos mundos, que é o candidato só tem o advogado, não tem o contador, ou só tem o contador e não tem o advogado. Pois bem, ô mestre Helder, por gentileza, faça assim uma exposição do como é que você está vendo essas resoluções a que o Ronaldo se referiu. Assim, procure informar o eleitor em primeiro lugar e depois os candidatos. Se você puder assim fazer um resumo dessas coisas e que tipo de conselhos você poderia dar a cada um. Pronto, doutor Feliciano, eu vou começar a responder sua pergunta de trás para frente. Primeiro, conselho para os candidatos, que se cerquem de uma excelência jurídica e uma excelência contábil. O doutor Marcel ele foi muito feliz quando ele fala a dobradinha Romário e Bebeto. Posso também, analogicamente, comparar Ronaldo e Rivaldo, né? Então, o casamento entre o contador e o advogado na campanha, ele tem que ser perene.
muitas informações dependem tanto do corpo jurídico como do corpo contábil. O contador, para enviar a prestação de contas, ele não consegue enviar sozinho, porque até isso ele precisa do contador. Após o envio dessa prestação de contas, o contador tem que peticionar o processo da prestação de contas via PJE. Só se envia, só acaba o envio da prestação de contas após esse peticionamento do advogado. Quanto à questão, resumindo a questão das resoluções, toda eleição é uma caixinha de surpresa, porque toda eleição ela muda os fatores que estão ali à disposição, tanto de candidatos, como de advogados, como de contadores. Só um esclarecimento para mim que sou pouco afeto à matéria do direito eleitoral. Não existe um plano de contas contábil pré-determinado e permanente, não? Infelizmente ainda não. Inclusive existe uma discussão sobre isso, puxada pelo Conselho Federal de Contabilidade, para se determinar um plano de contas contábil. O que ocorre? Qual a dificuldade para fazer isso? Porque toda campanha é diferente. Essa campanha, nós temos aí um fator que vai acontecer nessa campanha pela primeira vez, que é a questão dos jingles feitos por paródia. A questão do candidato ter que pagar o ECAD em cima dessa paródia. A gente ainda não sabe, e nem a Justiça Eleitoral se definiu ainda, se esse pagamento do ECAD, se vai entrar na prestação de contas ou não. Isso é uma despesa do candidato ou não. Isso ou é uma despesa da pessoa física do candidato. Então, doutor Feliciano, toda eleição ela tem situações novas, porque, como o Ronaldo falou, a sociedade ela se modifica numa velocidade máxima por conta da internet. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos eleições que eram todas feitas com ativistas, aqueles ativistas na rua segurando bandeiras. Hoje, praticamente, está obsoleto. Hoje, a propaganda ela é massivamente feita através dos meios da internet, das plataformas digitais, Facebook, Instagram. Então, eu não posso comparar uma eleição de 10 anos atrás, uma contabilidade e os processos jurídicos, com a eleição de 2024, porque isso mudou muito. E as resoluções têm que acompanhar. Então, essa é a dificuldade da gente ter um plano de contas contábil firme e rigoroso. Na prática, que conselho prático, que conselho objetivo você pode dar para os candidatos? Pronto. Conselho prático direto que eu daria aqui para um candidato. Escute sua assessoria jurídica e sua assessoria contábil. E, principalmente, cuidado na hora de contratar essas assessorias jurídicas e essas assessorias contábeis. Precisa ter uma expertise. Não que um contador e um advogado que nunca trabalhou, ele não possa entrar no jogo político, na prática eleitoral. Ele pode, mas aí ele vai lá e faz uma parceria com quem já trabalhou numa campanha. Tá? A campanha ela é muito dinâmica, ela é muito rápida, são 45 dias, tudo na Justiça Eleitoral é 3 dias, então o profissional ele não pode parar, eu vou pegar aqui o Código Eleitoral, vou estudar, vou ver o que é que eu vou fazer, não dá tempo. Os prazos são corridos, são totalmente diferentes no procedimento eleitoral, ali na campanha eleitoral. Até porque você quanto mais tempo demorar, isso interfere diretamente no pleito. Sim. Agora, eu queria colocar assim, como eu já falei, confesso, tenho quase nenhuma experiência em direito eleitoral, exceto no meu exercício de poder votar quando me dá vontade. Digamos que eu queira ser candidata, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que abrir uma conta corrente própria para isso? Como é que funciona? Pronto, vamos lá, doutor. Vamos imaginar que o senhor amanhã seja a convenção do seu partido. Primeira situação, o senhor tem que passar por uma convenção, o senhor precisa ser um convencionado. O senhor foi escolhido na convenção, passa-se ao próximo passo, que é o registro da candidatura. Um profissional, seja ele contábil ou um advogado, vai colher ali todos os seus dados, desde o seu nome até título de eleitor, quantidade de bens, seu gênero, todas aquelas informações de uma pessoa física. Vai colocar no sistema da Justiça Eleitoral, que é o sistema Candex, e vai enviar para a Justiça Eleitoral com toda a chapa. Não se faz um registro individualmente, é um registro completo do partido daquela chapa. Seja uma majoritária, seja uma da proporcional. Após esse registro, a Justiça Eleitoral e a Receita Federal tem 48 horas para emitir um CNPJ. Então, vai ter um CNPJ específico para o senhor para aquele período da campanha.
Esse CNPJ, qual o objetivo desse CNPJ? É para criar uma empresa? Não. É apenas para separar a sua pessoa física da sua pessoa candidato. Após a emissão desse CNPJ, o senhor tem 10 dias para abrir as contas correntes da campanha, que podem ser até 3. Aquela de doações de campanha, que é aquela que as pessoas físicas e o senhor vão poder doar para a sua própria campanha, dentro dos limites especificados pela legislação. A que é do fundo partidário, que é aquele recurso que os partidos recebem para pagar suas despesas correntes. Água, luz, telefone, contador, advogado, aluguel de prédio. Sobrando, o partido pode colocar essa sobra na campanha eleitoral. E o FEFEC, que é o Fundo Eleitoral de Financiamento de Campanha, que é aquele recurso que a União disponibiliza toda a eleição, especificamente para campanhas, que esse ano é 4,9 bilhões à disposição da campanha eleitoral. É dinheiro demais. A gente, às vezes, quando pensa assim, Helder, 4,9 bilhões de reais, mas a gente precisa parar e pensar, primeiro, democracia é cara. E é o país todo em campanha, né? Nós temos quantos candidatos a vereadores, quantos candidatos a prefeitos. Helder, me explica uma coisa, como é que funciona, e se é que funciona, porque também eu não sei, a questão do crowdfunding ou das vaquinhas de contribuição. Primeiro explicando o crowdfunding ou a vaquinha. Isso é uma coisa que a Justiça Eleitoral brasileira trouxe da Justiça Eleitoral americana. Lá nos Estados Unidos é comum as pessoas participarem da campanha. A partir de 2014, com o advento da Operação Lava Jato, foi proibido as empresas participarem de campanha política. Então houve, vamos chamar assim, de uma revolução eleitoral no nosso país. Saímos de uma eleição de 90 dias, passa para 45 dias, cria-se a pré-campanha também, baseado na campanha eleitoral americana, e cria-se a figura da vaquinha. O que é essa figura da vaquinha? Desde do ano passado, algumas empresas podem se cadastrar no TSE para fazer arrecadações prévias para candidato. O pré-candidato, que ainda não se sabe, ele faz um contrato com aquela empresa e começa a divulgar essa vaquinha. E as pessoas físicas começam a fazer doações através da internet para essa conta dessa empresa. E há limite dessas doações da pessoa física para a vaquinha? Pronto. Qual o limite da pessoa física? 10% do que ele ganhou no ano anterior. Então, do que declarou a Receita. Do que declarou a Receita. Então, vamos imaginar que a eleição é em 2024, eu vou fazer uma doação para uma campanha do Dr. Feliciano através de uma vaquinha. Eu posso doar até 10% do que eu ganhei em 2023, declarado para a Receita Federal. Ok. Tá? E aí o que acontece? Após quando o candidato passar por todas as fases, convenção, registro, CNPJ e a conta bancária aberta, a empresa transfere aquilo que ela arrecadou para a conta de campanha do candidato. Lembrando que todas as doações elas têm que serem lançadas e mandadas para a Justiça Eleitoral separadamente. Agora me diz uma coisa, como é que essa doação é perfectibilizada? Se é feito um contrato ou mero movimento de transferência de dinheiro de conta para conta? Primeiro precisa ter o contrato entre o pré-candidato, que quando ele assinou esse contrato ele ainda não sabia nem que era candidato, com a empresa oficial cadastrada lá no TSE. Após esse contrato e a empresa joga na internet, o doador ele tem que fazer através de transferência bancária da conta pessoa física dele para a conta cadastrada lá da empresa específica para aquele candidato. Só lembrando que se aquele doador tiver uma pessoa jurídica, tiver uma empresa, jamais o dinheiro pode sair da empresa para essa conta da empresa que depois vai desaguar na conta de campanha do candidato. E depois, na sequência? Na sequência, a empresa transfere para o candidato e a gente, na contabilidade, lança doação por doação, especificando o valor que doou e quem está doando aquele recurso, inclusive incluindo o CPF do doador. Bom, isso aí são as receitas do candidato. E as despesas do candidato? Que tipo de cuidados o candidato tem que ter para a documentação contabilmente válida? Ele teria que ter para poder fazer uma justa prestação de contas. Pronto. As despesas são aquelas decorrentes e normais de uma campanha. Material gráfico, santinhos, botões, adesivos, os ativistas, o contador e o advogado. Lembrando que o contador e o advogado, desde a eleição passada, aquela despesa não entra dentro do limite do candidato. Lembrando que todo candidato ele tem um limite especificado que saiu semana passada, dia 20 de julho. Saiu os limites de cada candidato, de cada cidade.
prefeito e vereador. O valor gasto e pago para contador e advogado não entra nesse limite. Esse é o primeiro ponto. Depois, como é que a gente oficializa essas despesas? Construindo contratos, notas fiscais normais, como se fosse um fornecimento e prestação de serviço. E uma contratação de uma compra. Como se fosse uma contabilidade de lucro real de uma pessoa jurídica. Perfeito. Exatamente, doutor Feliciano. Com contratos, notas fiscais e recibos. Normal. Toda essa documentação ela é digitalizada no formato que a Justiça Eleitoral pede, inserida no sistema próprio da Justiça Eleitoral de Prestação de Contas, que é o SPCE, Sistema de Prestação de Contas Eleitorais, que também já está disponível aí para acessar. E qual é a periodicidade desses lançamentos? A periodicidade desse lançamento. Nós temos 3 momentos de enviar essas informações para a Justiça Eleitoral. Primeiro momento, os relatórios financeiros, que são 72 horas após o recebimento de um recurso. O senhor é candidato a prefeito e o senhor, doutor Ronaldo Conrado, fez uma doação dentro do limite dele, dentro do limite do senhor, para a sua conta de campanha, uma doação legalizada. Hoje, eu tenho, a partir de agora, 72 horas para lançar essa informação e encaminhar para a Justiça Eleitoral. Segundo momento é a prestação de contas parcial, que vai tudo do que o candidato fez do dia 16 de agosto até o dia 8 de setembro. E nós temos o dia 9 ao dia 13 para encaminhar essas informações para a Justiça Eleitoral. E a principal e a mais importante, que é a prestação de contas final, que os candidatos, após a eleição, após dia 6 de outubro, eles têm 30 dias para estar encaminhando para a Justiça Eleitoral tudo o que ele realizou na campanha, que o prazo final é 5 de novembro. E essas prestações de contas dos candidatos individualmente, elas algum dia seriam consolidadas em torno ou em nome do partido, ou esse tipo de contabilidade do partido é apartada? É boa pergunta, doutor Feliciano, mas o partido também faz a sua prestação de contas eleitoral, mesmo aqueles partidos que não estejam participando da eleição. Vamos imaginar aqui um município lá do interior, o partido não tem candidato, nem a prefeito, nem a vereador. Mesmo assim, a direção partidária, ela precisa prestar contas. E em momento nenhum se misturam nem se consolidam essas prestações de contas candidato, partido. Cada um é responsável pela sua. Ok. Marcel, há o que comentar com relação a isso? É muito interessante essa ponderação, porque por muitas vezes os candidatos deixam de prestar conta. E aí, quais são as consequências, amigo? Aí nos procuram depois. Doutor, eu deixei de prestar conta. Eu acho que até o Helder no seminário, eu lembro que ele comentou um caso que o cara disse, não, isso aí não vai dar em nada, não. Porque o pessoal... Não, isso tá me lembrando um personagem que tinha no Essa de Queiroz, que era do conselheiro Acácio. E o conselheiro Acácio só dizia as coisas da maior obviedade. Porque ele dizia assim, lembrem-se, as consequências vêm depois. Aí, essa pessoa não prestou conta, deixou para lá e fica inelegível. E não é só inelegível. Tem outras consequências, não só jurídicas, não, porque na verdade ela começa no jurídico, mas termina no contábil, porque você deixa de prestar conta de R$100 que recebeu. E aí a Justiça Eleitoral vai querer saber cadê esse dinheiro, para onde foi que ele foi. E aí o cara fica inelegível, nos procura para você querer resolver um problema, tá devendo um valor na Justiça Eleitoral, e aí esse valor se transforma em execução. E aí o cara, além da queda, falar igual a vovó dizia, além da queda do coice, você fica inelegível e entra com a execução, e aí você está devendo um valor que a gente sabe que é uma bola de neve, vai virando, e aí ele procura para a gente dar nó em pingo d'água, que não tem o que fazer. E aí o jeito que tem é só fazer parcelamento e botar o joelho no chão e orar. Para a gente ver a importância da contabilidade na campanha, né? E do acompanhamento jurídico. E do acompanhamento jurídico, porque o candidato ocorre naquela máxima, ganhei e não levei. Ele vai ganhar, mas ele não vai ser diplomado. Se ele for eleito pelo voto popular, pelo voto do povo, ele não vai levar, porque ele não vai ser diplomado. Uhum. Ainda tem a questão também das minorias, que os partidos das hoje, cotas, né? Das cotas que os partidos hoje têm que respeitar. E eu estava conversando com o doutor Ronaldo hoje, eu acho que foi hoje ou foi ontem, que quando o partido, porque também tem essa inversão,
Aí vamos supor que um partido seja majoritariamente de mulher, tenha 100% de mulher. Ela vai ter que respeitar a cota Os 30%. dos 30% de homem. Do mesmo É, jeito. é o reverso. É o cota reverso. de gênero. É. E É aí- cota de gênero. E aí tem partido que não está observando isso. Tem partido também que está fazendo candidaturas fakes, É. né? Pessoas que... Como é que é a candidatura fake se para poder registrar o cara tem que passar por uma convenção, tem que cadastrar assim, Mas tem que esse fazer cara não tem assado, Acontece. tem que colocar uma... Me Acontece. explique essa novidade. O cara vai lá e termina a eleição, o cara não tem nem o voto dele. Quer dizer, o cara vai lá no São João Batista, encontra uma lápide bacana, vê lá quando nasceu, quando morreu, o nomezinho completo. Não, É assim, não? não? Não, na verdade, Pode- na verdade, como é que é a investigação, na verdade, né? Se o cara fez campanha publicitária, se o cara, a quantidade de votos que ele recebeu, o cara foi, eu sou candidato, sou candidata mulher, aí vamos lá que o partido escreveu por causa da cota de gênero. Eu tenho que escrever porque senão eu tô fora. Não, mas o João Cláudio Moreno, que é um humorista lá do Piauí, E gosto dele. eu também adoro. Ele conta uma história que eu achei assim, muito simbólica para esse Sim. assunto que nós estamos contando, né? Ele diz que cidadão candidato a vereador numa cidadezinha do interior do Piauí, ele todo dia chegava em casa e dizia assim, mulher, tô eleito. Mulher, tô Mulher, tô eleito. eleito, é fulano comigo, é Beltrano comigo. Pra onde eu chego é todo mundo dizendo, tô eleito, tô eleito, tô eleito. Passou a campanha toda dizendo que estava eleito. Só teve um Na apuração só teve um voto, o dele. Aí ele olhou pra mulher e disse, mulher, tu não votou em mim, não? Eu disse, não, você não disse que Você estava tava eleito. Eu eleito. fiquei com pena de compadre fulano, que o compadre fulano não tinha voto nenhum. Mas aí mais um indício também é a própria prestação de contas desse candidato. E não... Ou ele recebeu, um exemplo aqui bem simples, ele recebeu R$1.000, ou declara os mesmos 1.000 fechadinho, tudo bonitinho, ou não declara. E aí sim a gente consegue, o TSE consegue verificar Isso a tudo fraude à o cota de TSE já gênero. tem como cruzar todos Sim, esses tipos de Tudo, informação, né? tudo. Já tem programa para Sim. isso. E Feliciano, e isso é frequente, tá? A fraude à cota de gênero é Muito. frequente. É muito maior do que a gente pensa, porque tem gente que tem pessoas que tem Mas agora- 40 votos. Eu queria entender essa história do candidato fake. É, O candidato tem que pelo menos existir como pessoa. Ele tem- existe. não, ele Ele existe. existe. A candidatura que é fake. Ah, sim. Ele Ele- alguém pega, empresta o nome. Não. O partido é obrigado a cumprir a cota de gênero. Aham. Um exemplo bem simples. O partido, ele 10 pode... candidatos. A cidade tem 10 vagas para vereador. Ele pode colocar para a candidatura 10 candidatos mais um. Então, ele pode colocar 11 candidatos. Não é isso? Perfeito, perfeito. Ele pode colocar 11 candidatos. Só que, vamos fechar o número, ele tem que colocar 10. Só que dos 10, ele tem que colocar... tem que ter a cota de gênero, tem que ter 30% de mulheres. Ou de homem. Ou de homens, mulheres. 30% de mulheres. E aí, não tem. Vamos lá que ele só tenha 8 homens, 7 homens, só tenham 2 mulheres. Eu preciso arranjar alguém. Aí vai ali na esquina fulana. Vamos lá. Aqui, ó, se filia ao partido e você é candidata a vereadora. Aí ela não faz campanha, ela não pede voto. Aí vamos supor que... Aí E o nem pessoal gasta nada. nem gasta nada, Nem mas gasta a família dela sabe que ela é candidata. E aí, 10 pessoas da família dela votou nela. Só que aí quando vai ver, o Facebook dela não tem voto, não tem ela pedindo voto, as redes sociais dela, né? Instagram, Facebook. Ela não fez campanha, ela não fez nada. Aí quando vai verificar, essa pessoa foi uma candidatura fake. Ela participou do pleito só para preencher a cota. A cota. Mas, na verdade, assim, é bem fácil de identificar. Sim. É bem fácil. Hoje está muito tranquilo. Hoje Inteligência artificial. é muito cruzamento de informação. COAF, Receita Federal, Bacen. Bacen. Como é que funciona essa questão dos limites de contribuições, hein, Helder? Primeiro que, como eu já expliquei, cada candidato tem os seus limites de receitas e, lógico, de despesa. E esses limites são estipulados pela Justiça Eleitoral. A Justiça Eleitoral liberou dia 20 de julho agora, semana passada. E Todos quanto é esses mais ou limites. menos isso para uma candidatura a vereador? Isso depende muito de município para município, não é um comparativo. Como foi que a Justiça Eleitoral chegou nesse número? Como eu já mencionei aqui, em 2014 nós tivemos praticamente uma revolução eleitoral no nosso país, que foi nasceu essa revolução por conta da Operação Lava Jato.
foi que a Justiça Eleitoral fez naquele momento? Ela pegou naquele município as maiores, vamos imaginar, quanto foi que esse candidato a prefeito gastou. Pegou o maior gasto de campanha para prefeito, pronto, o limite dessa cidade a prefeita é essa. Quanto foi o maior gasto de vereador declarado dessa cidade? Foi esse. Pronto, o maior gasto, o limite de gasto de vereador é esse. E de lá para cá ela vem atualizando através da inflação. Então nós temos municípios pequenos, com 3, 4, 5 mil habitantes, que tem um limite de 20 mil para vereador. E nós temos um limite bem maior, que o limite é menor. Porque isso é baseado no que se gastava na campanha daquele município. No que foi declarado. Só voltando, exatamente, isso declarado. Só voltando à questão das candidaturas fakes, tem uma outra situação bastante importante, doutor, que os partidos, quando eles recebem recurso ou do fundo partidário ou do fundo eleitoral de campanha, eles também têm a cota deles de gênero. Ele tem que gastar 30% com as candidaturas femininas. Então, o que é que muitas vezes acontece de uma candidatura dessa fake? Como o Ronaldo estava explicando, o presidente do partido, ou quem quer que seja, foi lá na esquina, pegou a Maria. Maria, eu estou precisando de uma pessoa para ser candidata, está aqui, vai ser você. Pegou a documentação da Maria, botou na convenção, no registro de candidatura. E o partido daquele município recebeu dinheiro para a Maria. A Maria, além de não pedir voto, além de não fazer campanha eleitoral para ela, ainda pega aquele recurso que ela recebeu e despeja numa candidatura masculina. Então, além Eu sei, da faz um desvio do recurso, né? Exatamente, um desvio do recurso para uma candidatura masculina. Outra legalidade. Tem um caso muito interessante que eu me recordo que o Helder contou, que aí ele pode trabalhar mais esse assunto, foi que um candidato do município X, que eles recebiam o talonado de cheque, aí foi no município vizinho e comprou uma moto, foi uma Essa moto história é hilária. no cheque no cheque talão da campanha. da campanha. Afinal de contas, ele precisava se transportar para pedir voto, não era não? Termina, Helder. Existem, daqui a um tempo eu penso em escrever um livro com esses casos que a gente vem já desde 2008, essas curiosidades. E um desses casos eu mencionei lá no meu seminário, um cidadão, ele candidato, e as pessoas, eu tenho muito cuidado quando eu vou falar para candidatos sobre limite, para as pessoas não acharem que aquele limite ele vai receber um dinheiro, seja de um partido ou seja de um terceiro. Eu deixo isso muito claro, que ele é o limite que ele vai poder gastar. Se ele vai receber aquele valor, aí é outros 500. Esse candidato, ele pegou, após que saiu o CNPJ, foi abrir a conta, abriu as contas, já pegou ali 45 folhas de cheque e saiu comprando o que ele precisava. Financiou logo uma moto com cheques da campanha, trocou outro, com uma parte precisou de um dinheiro para a campanha, trocou logo ali com a agiota e aí saiu fazendo a campanha eleitoral dele baseado nesse, vamos chamar aí, desmantê-lo. Nessa alavancagem aí. Tudo que é feito na campanha, o candidato pode comprar um equipamento, ele pode comprar um computador para ele fazer uma campanha eleitoral dele, ele pode comprar uma máquina fotográfica, ele pode comprar um celular, mas após a campanha, ele precisa fazer a destinação para o partido. Esses equipamentos não são dele. Sim. Esses equipamentos, ao final da campanha, tem que ser doado ao partido. E aí então, o partido, por sua vez, também presta conta desse acervo que ele recebeu. Recebe. Muito importante na prestação de contas que os candidatos eles podem pegar o carro que eles têm e ceder para a campanha. Essa cessão é um empréstimo, ele não está dando para a campanha dele, ele está cedendo. Então, o profissional que está fazendo esse registro na prestação de contas, ele tem que ter o cuidado para não errar e colocar como se o candidato estivesse doando. Porque se ele colocar lá como uma doação, depois o ao carrinho final vai da ter campanha, que ser o carro entregue. não é mais do candidato. O carro é do partido. E para você desfazer isso, é muito complicado para a Justiça Eleitoral aceitar essa situação. Porque como é que eu vou provar que eu não queria doar e sim queria ceder? Então é uma coisa muito subjetiva. Mas aí tem uma dificuldade prática, né? Porque é assim, para você fazer transferência de algum bem, se for bem imóvel, é escritura pública. Se for um carro, por exemplo, é um registro no Renavan, né? Sim. E aí isso a Justiça Eleitoral toma o carro? A Justiça Eleitoral confisca o carro. Ou então multa o candidato no valor do carro. Ok. Que como o doutor Marcel estava explicando, o candidato sai com uma multa, aquela multa não sendo paga, ela vira uma execução
e aquele candidato vai ter os bens bloqueados naquele valor. Seja bens financeiros, seja um bem patrimonial, que provavelmente pode ser o próprio carro bloqueado. Aham. Eu já vi uma situação, foi de um candidato que teve ele recebeu um valor do governo porque teve uma indenização na terra dele, enfim. E aí, quando ele foi receber o dinheiro, era um valor até significativo, quando ele foi receber o dinheiro, chegou lá, não tinha nada para receber. Aí, quando ele foi ver, teve uma compensação. Porque ele tinha uma dívida eleitoral, que aí eu não vou me recordar o que era, se foi doação de um bem, eu sei que tinha uma dívida eleitoral e ele quase infarta. Aí virou e mexeu, e não conseguiu resolver o problema. Por isso, dessa grande importância que os candidatos saibam os seus direitos, mas saibam também os seus deveres. Fundamental. Muito Na democracia isso é fundamental. Não sabe o que é, e outra coisa que eu ia falar, o pessoal vê e aí escuta quantos bilhões são? 4,9 bilhões de reais. 4,9 bilhões de reais. Eu vou receber muito dinheiro. Quando o pra cara minha escuta campanha. 4,9 bilhões, eu digo muito para as pessoas, cuidado com o que vocês estão falando. Muito cuidado com as informações, porque o cara só escuta 4 bilhões e quanto é que eu posso gastar? Ele separa logo 1 milhão Mas, para ele. meus amigos, vamos devagar quando. Olha, nós temos no Brasil qualquer coisa em torno de 5 mil municípios, ok? 5 mil municípios. Nós vamos arredondar o número de 4,9 para 5 bilhões. Pronto. Se você dividir uma coisa pela outra, dá quanto por município? Pois é. Doutor Feliciano, dificilmente, poucos municípios, talvez 5% dos municípios do estado do Ceará receba alguma coisa desses valores. Receba algum Dificilmente. recurso. O que é que acontece? Normalmente morre nas capitais. Muito difícil o município vai receber recurso do FEFEC. Se receber, talvez 5% dos municípios do estado do Ceará são aquelas candidaturas mulheres que, como eu já expliquei, os Sim. partidos são destinado, obrigados a destinar fazer essa 30% destinação. do valor que ele receber com mulheres. Por- Chega e para aí. E aí o cara escuta só 5 bilhões e o meu limite. Vou gastar. Né? Achando que vai receber. E aí quando vai ver, não recebe nada. Aí quando vai ver, gastou a mais do que podia gastar. E aí Complicou. complicou. Aí ganha, mas não leva. Ganha Aí é dinheiro. como tentar abrir um cadeado velho. A chave quebra dentro. É verdade. Né? É Ganha, mas não leva. basicamente isso. Bom, meus amigos, eu acho que a gente está numa boa hora. Eu agradeço a presença de vocês e passo a palavra primeiro ao meu amigo Ronaldo para poder dirigir o nosso pessoal. Meu amigo, mais uma vez agradeço. Eu acho que o bate-papo aqui foi muito bom. Os esclarecimentos aqui do nobre amigo Dr. Helder aqui é fantástico. Maravilhoso. É um expert realmente na contabilidade, principalmente na contabilidade eleitoral. E ficam só nossos agradecimentos. Dirija-se ao público, rapaz. Falar de novo? Tudo de novo? Fala. Não, você fala o que quiser. Muito obrigado, Feliciano, pela oportunidade mais uma vez nos dada aqui. Eu acho que o bate-papo foi de fundamental importância, com todos os esclarecimentos do nosso amigo aqui, o Helder, que é um expert realmente na contabilidade eleitoral, na contabilidade e, acima de tudo, na contabilidade eleitoral. E muito obrigado e bola para frente. Bola para frente. E nosso amigo Marcelo, lá. olhe para a câmera da verdade. A lente da verdade. A lente da verdade. É, Agradecer mais uma vez o convite. É um papo super agradável, super atual nos dias de hoje, né? De fundamental importância para o candidato, para a eleição, para a lisura do processo eleitoral, que é uma coisa que a gente sempre busca, democracia e essa igualdade. É um papo que as pessoas realmente, tanto o candidato quanto o eleitor, deveriam assistir para que a gente se informar melhor do que é o nosso direito e o que é o nosso dever. E obrigado, Helder, pelas explicações, você é fora de série. Mestre Helder, por gentileza. Agradecer grandemente, doutor Feliciano, por o senhor ter nos recebido aqui tão bem na sua casa, ao nobre amigo Ronaldo Conrado, ao nosso amigo, parceiro Marcel, a todos aqueles que estão nos assistindo, e dizer para que esse assunto é de suma importância não só para os candidatos, não só para o contador, não só para o advogado, mas para a população brasileira. Sociedade A brasileira. sociedade brasileira tem que colocar na cabeça que ela precisa participar do processo eleitoral. Isso faz parte da democracia. E nós só vamos ter uma democracia de verdade e forte quando a população brasileira acordar para essa situação. A gente fala assim, são 4,9 bilhões de reais. As pessoas,
dizem logo, o cara vai ser candidato ali para pegar o dinheiro, acha que é pegar o dinheiro, levar para casa, botar no bolso e ir embora. A população não sabe a fiscalização, mas hoje ficou muito bem explicado por você. A legislação que tem para isso. O Marcel falou muito bem. Hoje existe um rol de fiscalização. Ministério Público, Polícia Federal, Receita Federal, Bacen, COAF. Até a BIM hoje participa do processo de fiscalização eleitoral. Então é impossível um candidato hoje querer ser candidato. Praticamente, claro que vai ter aquelas anomalias, mas é quase que impossível ele ser candidato para burlar a legislação e ele não ter uma consequência séria na vida dele. Tá? Então, muito obrigado. Nós estamos à disposição para outros momentos que o senhor nos convidar. É um prazer estar aqui na sua casa. Bom, eu só tenho, meus amigos, minhas amigas, vocês que estão nos assistindo, é que agradecer a presença de 3 ilustres pessoas e eu espero, sinceramente, que esse nosso papo tenha sido ou sirva de instrução para vocês, de nós, cidadãos, contribuintes, para os candidatos. Olhe, ninguém pode ser candidato impunemente. Se quiser ser candidato, tem que assumir deveres, tem que assumir responsabilidades. E você que está nos assistindo, querendo, se inscreva no canal e aguardo, para assim que possível, a gente ter um novo encontro e prosseguir com essa nossa conversa. Eu só tenho muito que agradecer. Até logo, senhores.